certinho? Eu vou rapidamente me colocar atrás do púlpito para todo mundo concluir o óbvio. Eu não nasci para falar atrás de púlpitos, então eu vou sair de trás dele. Antes da gente começar, deixa eu contar uma coisa para vocês. Há alguns anos que eu trabalho como palestrante, e toda vez que eu vou num evento, e o palestrante que está na minha frente diz assim: eu queria começar com uma dinâmica, eu dou uma desconfiada. Mas eu queria começar com uma dinâmica. Eu queria pedir, eu vou falar algumas frases, eu vou pedir para quem se identificar com essas frases, ficar de pé. Pode ser? Então vamos lá, vamos aquecer. Levanta quem é brasileiro. Ok. Podem sentar, boa. Levanta quem nasceu em Nova Friburgo. Ok, podem sentar. Levanta quem veio de outra cidade para estar aqui nesse evento. Ok, podem se sentar. Levanta quem está solteiro. Aproveitem para se olhar aqui. Legal. Vamos entender agora qual é a divisão modal dessa sala. Deixa eu tirar essa bolsinha aqui. O que é divisão modal? A divisão modal é uma medição super importante para a mobilidade urbana, para a arquitetura e urbanismo como um todo, que tenta entender de todas as viagens feitas numa cidade, quantas são feitas por transporte individual, carro e moto, quantas são feitas por transporte coletivo, quantas são feitas por transporte ativo. O que é transporte ativo? Tudo que usa seu corpo como energia. A pé, bicicleta, skate, kite, surf, enfim, qualquer coisa que use o seu corpo como energia. Vamos entender qual é a divisão modal dessa sala? Pode ser? Então eu quero pedir para vocês pensarem no seu deslocamento até aqui hoje. Se for um deslocamento combinado, metade transporte público, metade a pé, conta o deslocamento mais longo. Queria pedir para se levantar primeiro quem veio para cá de transporte individual. Carro ou moto, para quem tiver na dúvida. Legal, podem sentar. Queria pedir para levantar quem veio de transporte coletivo. Muito bem. Podem sentar. Quem veio de transporte ativo? Olha só. Essa é a plateia com a maior porcentagem de transporte ativo para a qual eu já falei. Meus parabéns a vocês. Muito bem. Muito bem. Essa pergunta que eu fiz para vocês sobre como é que vocês vieram até aqui, tem uma pergunta dentro dela que é essa que está aqui na apresentação. Qual que seria o mapa do seu deslocamento até aqui? Como é que ele seria desenhado? O que nesse mapa estaria representado como as coisas da sua cidade que você percebeu vindo para cá? Eu sempre faço esse exercício quando eu estou num workshop ou numa dinâmica mais comprida do que uma palestra. Eu peço para as pessoas efetivamente desenharem o mapa do seu deslocamento até o lugar onde a gente está. E eu queria mostrar para vocês alguns desses mapas que já apareceram para mim. Boa parte dos mapas que a gente vai ver são de São Paulo. Eu peço desculpas por trazer exemplos de fora, mas eram os que eu tinha na mão. Mas eu acho que eles ilustram o que eu quero conversar com vocês. Vamos dar uma olhada nesses mapas que são feitos por adultos se deslocando por São Paulo. Então, por exemplo, essa pessoa saiu aqui de casa, saiu andando a pé, passou na frente de uma floricultura, passou na frente de uma escola que estava bem na hora da saída, viu as crianças saindo, passou na padaria, entrou num táxi. Quando ela entra no táxi, a cidade desaparece do entorno dela, ela deixa de perceber a cidade. Sei lá, ela deve ter pegado o celular para ver os e-mails, para mandar o WhatsApp para as pessoas. E aí ela vai seguindo, tem aqui uma igreja que marca o momento em que ela muda de avenida. Tem algumas outras referências aqui e, de repente, ela chega no lugar para onde ela estava indo. Essa outra pessoa estava em casa,
pegou um carro e a cidade foi como uma grande linha reta que ela percorreu até o lugar para onde ela estava indo. Ela percebeu muito pouco, ela se relacionou muito pouco com essa cidade. Ela olha para a cidade como uma linha a ser percorrida entre um ponto A e um ponto B. Esse aqui se perdeu. Ele sabe mais ou menos quais são as avenidas do entorno, mas não sabe muito bem que caminho ele fez e chegou, se perdeu. Esse é um mapa feito por uma pessoa que andou a pé. Vejam como esse é o único mapa que a cidade aparece como um grid, como várias vias e não como uma linha. Vejam que a cada esquina essa pessoa fez uma escolha. Seguiu reto por aqui, virou aqui à direita, foi vindo para cá e depois veio para cá. Provavelmente porque ela sabe que esse é o caminho mais agradável para andar. Claro que ela se locomoveu por um percurso que é muito curtinho, mas provavelmente ela sabe que esse é o caminho mais legal. E vejam também como a natureza de coisas que essa pessoa que andou percebeu é muito mais diversa. Ela viu a obra, viu a banca, sabe o nome de todas as ruas, ela viu ali o mercado Pão de Assalto. Ela viu muito mais coisas muito mais diversas. Esse mapa foi feito por uma dançarina. E vejam como é um mapa sensorial da cidade. Ela sai de casa, vai a pé até o metrô, aí ela pega a primeira linha de metrô, pega a baldeação do metrô para trocar. Tem essa turma toda aqui para ela andar. É a linha amarela, para quem é de São Paulo e reconhece. Pega mais um trechinho de metrô, aí o pessoal dispersa e ela vai indo até o lugar para onde ela estava indo. Eu trouxe um exemplo de Brasília, né? Essa pessoa andou a pé até aqui onde ela pegou uma carona, e aí Brasília tem essa lógica para andar de carro, né? Você quer virar para a esquerda, você vira para a direita, faz a rotatória e vem. Você quer virar para a direita, você vira para a esquerda, faz a rotatória e vem. E continua, né? Essa é a lógica de andar em Brasília. Esse é o traçado da cidade. Durante boa parte da minha vida, a minha relação com a minha cidade foi essa. Uma grande linha reta para eu percorrer entre um ponto A e um ponto B. E eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês, né? Quando a gente olha para a cidade, e quando a gente olha para a cidade com esse óculos de planejamento, a gente fala de um monte de coisas, de política de habitação, de mobilidade urbana, de uso e ocupação do solo, que são coisas tecnicamente muito importantes para organizar o território de uma cidade. Mas o que a gente não pode esquecer é que todo dia, numa cidade, as pessoas saem das suas casas em busca de uma oportunidade. Elas vão trabalhar, vão para a escola, vão fazer compras, levar os filhos na escola. Todo dia, as pessoas saem de casa para fazer algumas coisas. Vamos chamar todas essas coisas que as pessoas saem de casa para fazer de oportunidades. Escola, trabalho, passeio, esportes, lazer, tudo isso que você sai de casa para fazer, vamos chamar tudo isso de oportunidade, tá? Então, isso significa que a cidade é uma equação que tem pelo menos essas 3 variáveis. Sai de casa, percorre um caminho para chegar numa oportunidade. Qual é o problema? Em geral, a gente quebra isso aqui em 3 partes, e a turma que cuida de caminho fala só de caminho, a turma que cuida de moradia fala só de moradia, a turma que cuida de oportunidade fala só de oportunidade. Eu acompanhei bem pouquinho do plano diretor estratégico que está sendo finalizado agora para Nova Friburgo, e eu queria começar dizendo isso, que vocês são muito privilegiados, porque por trás desse plano existem técnicos que sabem da importância de conjugar essas 3 coisas. Isso é uma coisa rara no Brasil. O Brasil é muito mal resolvido como país urbano. Mal resolvido porque o Brasil é um país urbano há muito pouco tempo. Em 1940, 30% da população brasileira morava em cidades. Hoje, menos de 100 anos depois, 85% da população brasileira mora em cidades. A gente ainda está engatinhando na nossa natureza de planejamento. Certamente o plano diretor de Nova Friburgo é um marco importante. E eu queria começar dizendo isso, que vocês têm por trás desse plano pessoas que entendem a importância de olhar para isso como um sistema. E não como algo que vai ser quebrado em partes. Quando a gente fala sobre melhorar a cidade, no fundo a gente está falando sobre aumentar o acesso às oportunidades.
Um plano diretor serve para isso, para organizar pessoas e oportunidades no território de uma cidade e para melhorar o acesso entre essas duas coisas. Qual é o problema? Isso aqui é um mapa de São Paulo, porque em São Paulo essa realidade que eu vou falar já está bem consolidada, e é isso que está norteando a urbanização de um monte de cidades no Brasil. O problema é, oportunidades tendem a se concentrar na parte mais central da cidade, e pessoas tendem a se concentrar nas partes mais periféricas da cidade. Isso cria um problemão, porque fica difícil de acessar as oportunidades que estão lá no centro, fica muito longe, demora muito tempo. Tem um dado de que todos os dias na cidade de São Paulo, o equivalente a um Uruguai, 3 milhões de pessoas, sai da Zona Leste, do extremo da Zona Leste, vem para o centro trabalhar e volta para lá. Esse problema se resolve não só criando 8 linhas de metrô para essas pessoas chegarem mais rápido no centro, resolve-se também levando um pouco de oportunidades para lá e trazendo um pouco de pessoas para cá, reorganizando a dinâmica entre pessoas e oportunidades no território da cidade. É para isso que um plano diretor serve, para fazer essa organização. Se a gente medir todos os deslocamentos feitos nas 5 maiores regiões metropolitanas do Brasil, a gente vai ver que 70% das viagens feitas tem como destino escola ou trabalho. O que isso significa? Que a maioria das pessoas dessas grandes regiões metropolitanas está acessando poucas oportunidades, está indo para o trabalho e voltando, ou indo para a escola e voltando. Provavelmente passando boa parte do seu dia se deslocando, e é justamente por não ter qualificação suficiente para conseguir morar mais perto, pagar uma moradia mais perto do seu trabalho, que ela está presa nesse círculo vicioso de todos os dias passar 4, 5 horas do seu dia acessando uma única oportunidade, se deslocando para acessar uma única oportunidade. É isso que se pretende evitar com um plano diretor estratégico para Nova Friburgo. Esse tipo de consolidação territorial que, se a gente não controlar, se a gente não organizar o crescimento da cidade, fatalmente acontece. Fatalmente as pessoas vão sendo empurradas para as periferias e as oportunidades ficam concentradas nas centralidades. Para isso que serve o plano diretor. Daí uma pergunta, né? Nos próximos 10 anos, um horizonte curto, vocês diriam que Nova Friburgo vai crescer? Quem acha que sim? A grande maioria acha que sim. Perfeito. Isso significa que ela vai ser uma cidade melhor ou pior para viver? Depende. Depende do que você falou? De como ela crescer, da forma como ela crescer. Depende de como a gente se planejar para isso. Vamos falar um pouco sobre Nova Friburgo. Andando pela cidade, primeiro lendo sobre a cidade, antes de vir para cá, veio essa justificativa do porquê da colonização suíça, os paralelos entre o aspecto montanhoso, né, a região montanhosa em volta da cidade. Andando pela cidade, a gente percebe que a gente está andando por um vale entre montanhas muito íngremes, e a gente percebe que essas montanhas muito íngremes estão sendo ocupadas por moradias. Essa condição geológica que acabou de ser tecnicamente refinada e organizada no processo do plano diretor, mostra que, além de ser uma cidade, antigamente falavam na geografia acidentada, quando era muito montanhosa. Como é que fala agora mesmo? Encaixada, né? Cadê o Pedro? Acidentada pode ser? É uma cidade muito acidentada, muitos morros. Isso, dentro dessa medição, esse é o mapa geológico, é o mapa das curvas de nível da cidade, né? Dentro dessa classificação, a conclusão a que se chegou é que 70% do território é vulnerável do ponto de vista do assentamento dessas habitações. 70% do território é vulnerável. A gente tem duas maneiras de olhar para esse dado, como um problema ou como um potencial único de inovação. Friburgo concentra características únicas para a gente inventar como é que se vive numa região de vales à beira de encostas muito íngremes.
E isso inclui tudo. Inclui como é que a gente vai pavimentar as ruas e as calçadas, se vai ser com concreto permeável ou se vai ser com asfalto impermeável. Isso inclui tudo. Como é que as casas vão ser construídas, como é que essas encostas vão ser ocupadas, que porção dessas encostas vai ser reservada para ser lugar de lazer, para ser lugar onde as pessoas escalam, de preservação ambiental, que parte dessas montanhas vão ser ocupadas por habitações, como é que essas construções serão feitas para elas serem seguras. Todas essas perguntas podem nos fazer olhar para esse dado com um óculos de que a gente tem um problemão ou de que a gente tem uma oportunidade única de inovação. Eu queria convidar vocês a usarem o óculos da inovação de agora em diante na palestra. Se esse óculos não servir para vocês, depois a gente joga fora e esquece. Eu queria pedir para, nesse momento, a gente pôr o óculos da oportunidade de inovação que se desenha nessa cidade, com os dados e indicadores que foram medidos nesse último plano diretor estratégico. Podemos fazer esse acordo de agora em diante na palestra? Óculos da inovação. Isso aqui é um emaranhado de concreto com esses fios de aço que ainda está meio em decomposição, meio retorcido, à beira de um dos rios, perto de um dos lugares que foi alagado depois da tragédia que aconteceu há 3 anos. Ainda está assim, ainda tem marcas muito claras do que aconteceu na cidade nos últimos 3 anos. Isso era um aviso de que tem um problema de vulnerabilidade e que a lógica que a gente conhece de como cidades são pavimentadas, de como casas são construídas, de como prédios são construídos, talvez não caiba exatamente nas condições geológicas e climáticas de Nova Friburgo. Isso foi um aviso e se a gente não se planejar para se organizar na maneira como a gente vai ocupar essa condição climática e geológica, provavelmente problemas desse tipo vão voltar a acontecer. O que vai acontecer com isso, com essa beira desse rio e esse emaranhado de concreto, com esses fios de aço, nos próximos 10 anos? A gente já concluiu aqui nessa sala que a cidade vai crescer nos próximos 10 anos. Como é que esse pedaço da cidade vai estar nesse horizonte curto de tempo? Essas são as perguntas que, orientadas pelo que o plano diretor estratégico está organizando para a cidade, que precisam começar a ser respondidas. E não adianta deixar na mão só de quem toma decisões estratégicas sobre a cidade tomar essas decisões e responder essas perguntas. Se todo mundo não fizer um acordo dentro do que foi decidido nesse plano, para todo mundo trabalhar junto, para esse plano de fato organizar as coisas, dificilmente a gente vai conseguir ter uma cidade melhor nos próximos 10 anos. A gente ainda vê, andando pela cidade, um monte de construções nesse tipo de condição. Beiras de encosta, recortes feitos no morro para a casa ser construída. A vulnerabilidade desse tipo de construção é gigantesca. Como é que resolve isso? Não é simples, isso é um problema complexo, isso é uma questão complexa. Por que essa pessoa construiu essa casa aqui, num lugar tão perigoso? Porque ela está perto das oportunidades. Porque a gente viu agora há pouco, cidades são feitas de pessoas e oportunidades. Essas pessoas querem estar perto das oportunidades no centro da cidade. Como é que resolve isso? Não é simples, é complexo. Mas se a gente não olhar para esse problema com esse óculos da inovação, dificilmente a gente vai desenhar soluções que ativem recursos locais da cidade para resolverem esse tipo de questão. E a chance da gente ter outros problemas como o que a gente teve em 2011, né, é grande. A chance da gente, de novo, ver uma tragédia acontecer na cidade é grande. Eu espero, de verdade, do fundo do meu coração, que isso não aconteça de novo. Mas se a gente não olhar para esses problemas, a chance disso acontecer de novo é grande. Essa foto eu pus porque eu queria contar que eu andei no teleférico e que foi bem legal, e que está tudo bem, e foi massa ver a cidade lá de cima. Deu para entender bem a estrutura da cidade encaixada nesse vale. E, de novo, é uma característica muito única, muito peculiar. Eu queria reforçar a ideia de que essa característica tem que ser vista com a sua peculiaridade. Não adianta trazer soluções universais, industriais, para urbanizar a cidade. A gente precisa começar a incentivar, dentro de Nova Friburgo, respostas tecnológicas e criativas para as questões que se desenham na cidade.
E mais do que isso, né, a gente precisa entender quais são os recursos a serem ativados na cidade para criar essas oportunidades perto das pessoas. Por exemplo, me disseram ontem que Nova Friburgo é uma das maiores produtoras, é a maior produtora de couve-flor da América do Sul. Cadê os restaurantes especializados em couve-flor? Cadê os pratos especializados em couve-flor? Cadê as faculdades de gastronomia com um curso de extensão em couve-flor? Essas coisas precisam começar a ser pensadas. Esses recursos precisam começar a ser ativados numa outra base econômica que não seja só a industrial. Justamente para a gente poder criar oportunidades onde elas precisam ser criadas. E isso transcende o plano diretor. O plano diretor está organizando territorialmente como as coisas acontecem e a gente tem que pegar carona nessa onda que está agora batendo na praia para a gente conseguir surfar nela e criar as oportunidades que a gente sonha em ver na cidade. Esse é um momento único. Esse é um momento único. É um momento em que as pessoas ainda vivem um pouco do trauma da tragédia que aconteceu. É um momento que reúne técnicos e especialistas muito bem qualificados, medindo a cidade, fazendo um diagnóstico preciso na cidade. Vocês não têm noção de quantas cidades eu visito que tomam decisões ideologicamente e não cientificamente. Isso é um problemaço. Eu acho que é melhor assim. Eu acho que é melhor fazer avenida e não faixa de ônibus. Por quê? Porque eu acho. Isso não é... E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia a carros, ou ônibus, ou bicicletas. Eu não acho que um é melhor do que o outro por premissa. Mas cientificamente, dentro de algumas características de algumas cidades, a gente pode concluir isso. A gente viu aqui que a divisão modal dessa sala tem um número muito grande de pessoas que veio de transporte ativo para cá. Isso é um recurso, isso é um potencial da cidade. Como é que a gente faz para não perder esse potencial? Como é que a gente faz para isso continuar vivo na cidade? É esse tipo de coisa que eu convido vocês a pensarem de agora em diante. Eu visitei também o conjunto do Minha Casa Minha Vida, que está bem afastado do centro, está bem afastado das oportunidades. E se a gente não olhar para essa região da cidade como uma região que precisa de oportunidades sendo criadas, a chance da gente criar um problema é grande. Porque essas pessoas têm pouco acesso às oportunidades que a cidade tem. Essas pessoas que estão morando aqui afastadas do centro. Se a gente não olhar para isso como um problema a ser resolvido, dificilmente a gente evolui, dificilmente a gente caminha. Outro exemplo, né? Beiras de rios que novamente estão sendo ocupadas por prédios do poder público. Isso aqui é um prédio do Detran, parece. E aqui tem um desmanche de carros, né? Tem um ferro velho de carros na beira de onde estava passando o rio, que agora está assoreado. Isso não pode acontecer. A gente já viu que se a gente não tratar direito da água, em todos os seus regimes, desde o curso dos rios até as mudanças climáticas locais que acontecem pela nossa ação, a gente vai ter problemas com isso. Isso não pode. A gente tem que inventar um outro jeito de conviver com a água. Isso é um problema que não é exclusividade de Nova Friburgo, é um problema brasileiro. A gente dá as costas para a água em todas as cidades. A gente não olha para a água como o recurso mais precioso. E é muito louco isso, porque a gente é feito de água, a gente precisa de água para sobreviver, mas a gente dá as costas para os nossos rios, em todas as cidades. Isso não pode acontecer. Se tem uma coisa que eu adoraria que vocês saíssem daqui com a chave virada, é a percepção de que os rios que nascem aqui, o fato da gente estar numa cabeceira de muitas nascentes, é um dos maiores recursos da cidade. E esses recursos precisam ser nomeados e usados como tal. Como é que a gente começa, agora que a gente tem um plano diretor organizando o território da cidade, a colocar ele na prática? A coisa mais importante é limpar o nosso imaginário de possibilidades do que a gente acha que é impossível. Deixa eu dar um exemplo. Essa avenida que fica no centro de Copenhague, isso é uma foto da década de 50, do final da década de 50. Era uma avenida que foi ficando cada vez mais movimentada, cada vez mais congestionada, uma avenida comercial importante no centro da cidade, que concentrava lojas importantes e comércios importantes. E no final da década de 50, inspirado por algumas ruas de pedestres que começavam a ser feitas no pós-guerra, o prefeito da cidade divulgou um plano de transformar essa avenida comercial numa rua de pedestres, num calçadão só para os pedestres. Vocês são capazes de imaginar como é que os comerciantes reagiram a essa proposta?
Eu só ouço uma risada nervosa no fundo da plateia. Vocês são capazes de imaginar como é que a imprensa reagiu? Mais risadas nervosas. Quando eu estive lá, eu pesquisei na biblioteca da cidade as manchetes da época. E uma das manchetes que eu acho especialmente importante para nós, eles diziam assim: nós somos dinamarqueses, nós não somos italianos. A Itália, com aquele clima mediterrâneo, lá as pessoas até vão andar a pé, até vão andar de bicicleta. Aqui na Dinamarca isso não vai acontecer. Esse prefeito é maluco, as casas de comércio vão falir e vai dar tudo errado. Basicamente era isso que os jornais da época diziam. Essa é a via de pedestres hoje em dia, ela chama-se Struert. O mesmo jornal da manchete dos italianos, quando eu estava lá, publicou uma reportagem falando dos 50 anos de orgulho da nossa rua de pedestres, uma das maiores da Europa. Claro, né, a imprensa está diretamente ligada à opinião pública também. Tem um jogo tem uma disputa, né? Tem um jogo de disputa de narrativas territoriais muito grande. Mas aquele prefeito que teve coragem de inovar, que teve coragem de mudar a lógica de como a cidade estava sendo urbanizada, e a mudança foi precisamente colocar as pessoas, a escala humana, em primeiro lugar. Aquele prefeito hoje é visto como um visionário. Naquela época ele era visto como um louco. Eu queria trazer esse primeiro exemplo, eu vou trazer um monte de outros exemplos que são de fora do Brasil, alguns do Brasil também, mas eu sempre começo por esse, porque a nossa tendência, quando a gente olha para um exemplo muito legal, é a gente falar lindo, legal, demais, mas aqui não vai acontecer. E quando a gente fala que aqui em Nova Friburgo isso não pode acontecer, a gente está repetindo os dinamarqueses falando que ali não ia acontecer. Ah, mas a gente não é dinamarquês. Eles dizem a mesma coisa, a gente não é italiano. A gente não é mesmo, a gente é o que a gente é e algumas coisas funcionam aqui, outras não. Mas a gente precisa se limpar dessa resistência de que a nossa cidade pode ser um lugar muito legal e muito agradável de viver. Esse é o primeiro ponto. Juntamente com aquela via de pedestres, eu queria falar também sobre Copenhague a respeito de como eles lidam com as águas que banham a cidade. Copenhague nasceu na beira de um canal. Copenhagen é Porto do Mercador, em dinamarquês. E a relação da cidade com a água era muito forte, até que o transporte por terra foi ficando mais e mais importante e a cidade foi progressivamente dando as costas para os seus canais. Foi afastando as pessoas da beira do canal. Em paralelo a isso, o canal foi ficando cada vez mais poluído. Pouco por esgoto, muito por resíduos industriais. No começo da década de 90, a beira do canal de Copenhague era isso que vocês estão vendo. Ninguém na beira do canal. Trilhos para escoar a produção, uma malha industrial no entorno. E esse aspecto de um lugar pouco convidativo, um lugar onde as pessoas não queriam ir. Essa era a beirinha do canal naquela época. Em 96 foi aprovado na prefeitura um projeto para recuperar as margens do canal, para remover essa malha industrial para um outro setor da cidade e reativar a beira do canal como um lugar para as pessoas. Pouco a pouco esse lugar, isso aqui é a parede do lado de lá, ó. Estão vendo essa parede aqui? Ela virou isso aqui, uma parede vazada, com um espaço com slackline, para as pessoas fazerem, enfim, equipamentos de lazer. E o que eu mais gosto nesse projeto é que essa beira, ela já foi uma área industrial e parte dessa estrutura industrial está preservada lá. Você olha para isso, para esse resto de concreto, esse resto de aço, e você sabe que o uso desse pedaço da cidade já foi outro. Essa memória da cidade está preservada. E agora você sabe que antes isso era uma indústria, agora isso é um espaço de lazer para as pessoas. E o canal, que foi sendo pouco a pouco despoluído, ele chegou num ponto que as pessoas puderam nadar nele de novo. Então hoje tem essa piscina pública na beira do canal de Copenhague. Eu, quando morei lá para fazer minha pesquisa sobre cidades, acordava todo dia às 7 da manhã, ficava uma hora nadando no canal, uma água gelada. Só no último dia eu tive coragem de pular lá de cima do trampolim, que é alto para burro. Isso mudou a relação das pessoas com a água que banha a sua cidade. Copenhague precisou estragar o seu canal para recuperar.
Paris precisou estragar o Sena para recuperá-lo. Não dá para nadar no Sena, mas a margem do rio foi recuperada, boa parte do esgoto é tratado hoje. Londres precisou estragar o Tâmisa para depois recuperá-lo. A pergunta é, Nova Friburgo vai precisar estragar os seus rios para ter esse insight de que eles são importantes? Ou a gente vai, a partir de agora, entender que eles são importantes para a cidade e começar a cuidar deles? Essa é uma das perguntas que eu queria deixar com esse exemplo de Copenhague. Outro exemplo, o que vocês estão vendo nessa foto? Enquanto vocês pensam, eu vou me servir de água. Pensem bem, o que vocês estão vendo nessa foto? Alguém chuta? O que é isso? Alguém disse moradores em situação de rua. Para você parece? É uma rota pública. Uma horta pública. Perfeito, isso aqui é uma horta comunitária. Isso aqui, ó, o que é isso aqui? Uma avenida. Pista do aeroporto. Acertou. Quem que deu a deixa? Ah, bonitão. Pista do aeroporto. Isso aqui é o aeroporto Tempelhof, em Berlim. Esse aeroporto foi criado durante a Segunda Guerra e ele foi muito usado pela cidade quando Berlim foi ilhada pelo Muro de Berlim. O muro, ele circundou toda a parte ocidental da cidade, que ficou ilhada da Alemanha Oriental. Então, a Alemanha estava dividida no meio, Berlim ficou do lado oriental, mas como era a capital da cidade, ela estrategicamente pertencia meio a meio, metade ao bloco capitalista, metade ao bloco comunista. Então, ela foi ilhada. Como ela estava ilhada por um muro, não dava para chegar mantimentos, não dava para chegar comida, não chegavam médicos, não chegava remédio. Um monte de coisas que precisavam chegar na cidade não podiam chegar por terra. Nesse momento, o aeroporto de Tempelhof foi super importante para a cidade, porque era por ali que chegavam muitas das coisas das quais as pessoas precisavam. Quando o muro caiu, o aeroporto foi progressivamente perdendo sua função, perdendo seu sentido. Em 2008, eles fizeram o último voo e, naquele momento, começou-se a pensar o que se ia fazer com esse aeroporto. O plano da cidade era demolir o aeroporto e criar moradia mista, um pouco popular e um pouco incorporadores com moradias padrão. Todo mundo, o bairro que está em volta do Tempelhof é o Schilakitz. O Schilakitz é um bairro cheio de turcos, um bairro que foi periferia da cidade durante muito tempo, um bairro que conviveu com o barulho do aeroporto durante muito tempo. As pessoas que moravam naquele bairro falaram que eu passei a minha vida inteira convivendo com esse barulho infernal e agora que esse aeroporto está livre, vocês querem demolir para fazer mais casa? Não, a gente quer isso como um parque, a gente quer isso aqui como área de lazer. A gente merece isso como área de lazer. A gente construiu esse bairro, a gente fez esse bairro ter valor. Os turcos valorizaram muito daquele bairro com o tipo de casas de comércios que eles abriram, com o tipo de oportunidades que eles criaram. Agora a gente não quer isso. E aí eles fizeram várias passeatas, a cidade fez um referendo com 3 opções para as pessoas. A opção A era demolir tudo para construir habitação popular, a opção B era demolir tudo para fazer um parque do zero, a opção C era manter o aeroporto como está e transformá-lo em parque. Foi essa opção que ganhou. Então a pista do aeroporto, que alguém descobriu, ela está ativada até hoje, mas as pessoas andam de bicicleta por ali. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um wind skate. Eles pegam essa vela de windsurf, prendem no skate, e essa ventania que dá na pista do aeroporto empurra o wind skate na pista inteira até o final. E depois eles voltam para cá. Isso aqui são as pipas de tecido gigantes que, com essa ventania do aeroporto, conseguem ir para o ar. Um monte de coisas inventadas para serem equipamentos de lazer num lugar como esse, que é completamente atípico, começaram a ganhar espaço no Tempelhof. Qual é a missão desse espaço público na cidade? Ser um incubador de iniciativas da sociedade civil que não tenham espaço para acontecer. Era isso que vocês estavam vendo nessa foto. Esse é o pedaço do Tempelhof que foi dividido por todas as famílias que se interessaram em ter uma hortinha urbana.
E cada família constrói o seu pedacinho. Tudo é público, todo mundo pode andar nas hortas de todo mundo. Mas cada um vai construindo o seu. Então tem família que constrói um brinquedinho de avião, tem família que constrói um brinquedo de equilíbrio, tem família que faz esses caixotes. Isso aqui é uma entrada só para as crianças poderem passar, para entrarem nessa horta. Vejam que interessante, a cidade tem um departamento de gestão, tem um departamento que cuida dos parques da cidade, que é responsável por todas as obras para manter esses parques ativos, mas a cidade descentralizou parte da sua gestão do que são os equipamentos de lazer da cidade. Aqui, quem gere o Tempelhof são as pessoas. E quem conquistou esse território para ser gerido foram as pessoas. Esse é um outro exemplo para a gente tirar da nossa lógica de como as coisas são a sensação de que nada muda, a sensação de que as coisas são imutáveis, de que elas nasceram assim e vão ser assim para sempre. A sensação de que a avenida central de Nova Friburgo vai ser a mesma avenida para sempre. A sensação de que o único jeito de pavimentar essa avenida é asfalto impermeável. Todas essas sensações precisam ser dissolvidas para a gente se abrir, para sonhar com a cidade que a gente quer. E isso é um trabalho profundo mesmo, é um trabalho para dentro e para fora o tempo inteiro. Que se todo mundo não topar fazer, a gente dificilmente vai chegar em algum lugar. Segundo ponto, todo projeto que vai nascer dentro do plano diretor estratégico precisa ter uma clareza muito precisa de qual é o problema que está atacando. O que eu quero dizer com isso? Em 1850, a cidade de Londres tinha um problemão na frente. Eles tinham 1 milhão de pessoas morando na cidade que se locomoviam graças a 450 mil veículos puxados por 1,3 milhão de cavalos, que deixavam 4 toneladas de cocô de cavalo por dia nas ruas da cidade. Como é que resolve esse problema? Fraldas para cavalo. É sério. Isso era um projeto sério do Departamento de Mobilidade de Londres em 1850. Qual é o problema desse projeto? Falta visão. Eu estou querendo resolver um problema criando outro. E eu não estou considerando que as inovações tecnológicas vão mudar o jeito como as pessoas se locomovem. Ele é triplamente um projeto ruim. Mas o que a gente vê de projeto fralda para cavalo até hoje sendo feito não é brincadeira. Vocês que são técnicos especialistas e olham para isso sabem do que eu estou falando. Tem muito projeto que não tem clareza de propósito, que não tem clareza, não tem visão, não está conectado com a vanguarda das soluções possíveis para aquele assunto. E a gente não pode, em hipótese alguma, permitir que projetos fralda para cavalo sejam implementados na cidade. Porque eles são um retrocesso. Eles são projetos que tentam solucionar um problema criando outro, às vezes maior do que o problema inicial. Quando a gente olha para o Minha Casa Minha Vida sendo construído numa área periférica da cidade, para fornecer habitação para as pessoas, a gente está resolvendo um problema criando outro. Porque essas pessoas, elas não precisam só morar, elas precisam comer, elas precisam trabalhar, elas precisam ir para a escola, elas precisam de um monte de outras coisas. Como é que a gente faz para esse projeto não ser fralda para cavalo agora que ele já está lá, construído? Porque também não adianta nada a gente ficar nesse discurso ideológico de que está errado, porque ele já está lá, ele já está construído. Como é que a gente olha para ele como um recurso, como um potencial a ser ativado? Esse é o desafio. E é se limpando dessa lógica da fralda para cavalo que a gente consegue responder a esse desafio. Deixa eu só terminar e depois a gente abre para o debate, porque senão eu vou perder a linha de raciocínio. Não é só porque senão eu vou perder a linha de raciocínio, pode ser? Obrigada. Outro ponto que é super importante. A diferença entre projeto e processo. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui é o plano de uma das únicas cidades planejadas do zero no Brasil, que é Goiânia. Qual que era o plano do setor sul de Goiânia? Que era um bairro... tinha 2 bairros planejados. Um dos setores e o setor sul, que é esse daqui que a gente está vendo nesse mapa. Eu vou chegar mais perto para explicar o que está sendo mostrado aqui. Imaginem que isso aqui é o centro, e desse centro saem várias avenidas. Essa daqui, aquela lá, aquela ali. Dessas avenidas saem pequenos becos que dão a volta numa rotatória e voltam para a avenida. Estão vendo? Aqui, aqui. Todas as avenidas têm esses becos saindo delas.
Esse beco chama cul-de-sac, que é fundo de saco em francês. Qual que é a lógica aqui? Imagina que esses becos são as vias onde as casas são construídas. Essa parte branquinha que circunda todos os becos é a parte onde estão os loteamentos das casas. As casas das pessoas, teoricamente, nesse projeto, teriam as costas para a rua, o carro chega lá do centro, chega até a garagem, para o carro na garagem, que está nas costas da casa, e a frente da casa estaria virada, tá vendo que tem esses verdes aqui, ó, verde, verde para cá, verde para cá. É como se fosse um grande parque público verde para as pessoas andarem a pé e se encontrarem a pé. A frente da cidade seria o parque, as costas da cidade seriam essas vielas, essas ruazinhas para os carros só chegarem e pararem na garagem. O que aconteceu quando esse plano foi implementado na prática? Alguém aqui conhece Goiânia? O que aconteceu foi isso. As casas se viraram de costas para o jardim e de frente para a rua. Porque essa é a lógica. Todo mundo olhava para a rua e falava, bom, aqui está a rua, aqui está meu portão, minha garagem, minha casa está de frente aqui para a rua e de costas para o jardim. Quando você anda por esse bairro, você pode andar pelas avenidas, onde estão as frentes das casas, ou por essa rede de jardins, onde estão os fundos das casas. E durante muito tempo esses fundos estavam cheios de lixo, eram áreas largas, grandes, com mato altos, descuidadas, como se fosse um resíduo de cidade. O que começou a acontecer? Os artistas plásticos de Goiânia começaram a ocupar esses muros com arte. Começaram a transformar esse lugar onde ninguém ia numa espécie de galeria de arte a céu aberto. Fizeram pinturas, esculturas, algumas mostras de arte, algumas mostras de cinema. Essa pessoa aqui que vocês estão vendo é a Carol. A Carol começou a organizar passeios a pé para convidar as pessoas para conhecerem esse percurso que ninguém conhecia, ninguém foi educado para percorrer a pé. E pouco a pouco, aquele plano antigo do Atílio de Lima, que planejou a cidade, foi sendo ativado, mas numa outra lógica, num processo que envolveu as pessoas. Eu estou contando essa história, aqui está a Carol e o André, que fazem as caminhadas que eu falei para vocês. Eu estou contando essa história porque projeto e processo são duas coisas que precisam ser pensadas juntas. Projeto precisa ter uma margem de processo para envolver as pessoas, para as pessoas se sentirem donas desse projeto, para as pessoas se sentirem comprometidas com esse projeto. Cada cidade encontra o seu jeito de fazer isso, não tem fórmula pronta. Aliás, quem encontrar a fórmula pronta de fazer isso de maneira universal, sei lá, vai ganhar um prêmio Nobel, porque cada cidade tem seu jeito, cada cidade tem suas características, suas oportunidades diversas. Mas é muito importante que a gente pense essas duas coisas em paralelo, projeto e processo. Como é que a gente viabiliza as coisas? Eu queria contar uma outra história. Na cidade de Portland foi criado um instituto, que é o Instituto de Sustentabilidade de Portland, que hoje se chama Eco Districts. A missão desse instituto é combinar a academia, a iniciativa privada, o poder público, os moradores de um bairro, ouvir esses 4 setores que muitas vezes não conversam entre si e convergir o know-how da academia, o dinheiro da iniciativa privada, a estrutura burocrática do poder público e os desejos dos moradores de um bairro em projetos que simplesmente coordenem os postos queros e tenhos dessa turma. Essa ponte que vocês veem é resultado dessa equação. Isso é um bairro que foi urbanizado na lógica das highways, avenidas expressas de alta velocidade que impediram que as pessoas chegassem na beira do rio de novo. Esse era um desejo de quem morava no bairro que fica logo ao lado dessas avenidas expressas. A universidade tinha um monte de projetos de conclusão de curso que pensavam em como reativar essa área do rio, em pontes, em passarelas, tinha um monte de ideias lá. E incorporadores imobiliários tinham muito interesse de trabalhar nesse setor da cidade. Foi só juntar essa turma, espremer o que essa turma tinha de melhor, que esse projeto saiu. Essa é a missão do Eco District. Percebam que ele é um instituto
transdisciplinar. É um instituto que vai na diagonal de todas as estruturas existentes na cidade para fazer conexões que na prática acabam não acontecendo. Por falta de compatibilidade técnica, por falta de tempo, por falta de jogo de cintura, por uma série de motivos, essas conexões acabam não acontecendo em boa parte das cidades. É isso que o EcoDistrict faz, e é por isso que essa ponte existiu. Olhar da inovação. Eu queria contar um pouco a história de Maringá para vocês. Maringá é uma cidade do Paraná que nasceu, como boa parte das cidades do Paraná, à beira da ferrovia. Passava um trem, esse trem escoava a produção industrial, a cidade teve colonização inglesa, esse trem era vital para a existência da cidade. Com o tempo a cidade foi crescendo, se modernizando, diversificando suas oportunidades, e chegou um momento em que a cidade estava muito grande e o trem começou a virar um problema, um empecilho, algo indesejável passando no centro da cidade. Isso aconteceu também com Londrina, aconteceu com outras cidades. Londrina, quando se deparou com esse problema, removeu o trilho de trem do centro da cidade, porque ele não era mais desejável ali. Maringá fez uma coisa diferente. Por quê? Porque Maringá criou na década de 90 um conselho da sociedade civil organizada para planejar o futuro da cidade. Para entender que cidade a gente quer daqui 50 anos. Chama-se CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. O CODEM dizia o seguinte: bom, esse trilho não é mais vantajoso para a cidade, mas a gente vai continuar crescendo. A gente vai continuar crescendo tanto que vai chegar um ponto em que a cidade vai precisar de metrô, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os trilhos de trem e vai enterrar eles, vai jogar eles mais para baixo, fechar esse túnel. Quando a cidade precisar de trilho de trem, de metrô, a obra está pronta. É só a gente readequar a bitola do trilho, entender que vagões a gente vai comprar, mas a obra está pronta. Não vai precisar tirar a moradia do caminho, não vai precisar passar um tatuzão para abrir caminho no subsolo da cidade. Isso é visão de longo prazo. Isso é responder aos desafios do presente com clareza de onde a gente quer chegar no futuro. E não com a lógica emergencial de resolver o que já não foi resolvido no passado. E muitas vezes o poder público não consegue ter essa visão de futuro porque ele está muito comprometido com o que já não foi feito no passado. E eu não estou dizendo isso como uma crítica, não. Eu estou dizendo isso como uma característica inerente da lógica de como a gente administra as cidades. A sociedade civil organizada, as empresas em especial, têm no seu DNA a necessidade de pensar o futuro. Quem é empresário aqui na sala? Você é empresária. Quando é que você está pensando em fechar as portas da sua empresa? Nunca, né? Você tem esse plano de longo prazo, você está olhando para o futuro, você está olhando para como a economia está se organizando e que tipo de serviços você vai continuar fazendo. Você está o tempo todo reavaliando se essas coisas estão funcionando. Você tem no seu DNA a habilidade de olhar o futuro. Esse tipo de habilidade precisa estar a serviço também da cidade. Por isso que o CODEM é genial, porque ele pegou todos os maiores empresários da cidade, e não só, os movimentos ativistas também fazem parte do CODEM, e essas pessoas que têm esse DNA de pensar o futuro estão fazendo isso, estão pondo dinheiro nisso, estão se organizando para que a cidade vá crescendo e virando um lugar melhor para viver. Por quê? Porque eles sabem que se Maringá for um lugar melhor para viver, eles vão atrair profissionais qualificados e habilidosos para trabalharem nas suas empresas. E daí essa conta fecha para todo mundo. Então, esse exemplo de enterrar o trilho de trem é um exemplo que eu acho que dialoga muito com várias das questões emergenciais que precisam ser resolvidas aqui. Vou pular esse. Queria contar sobre esse outro projeto. Esse é um projeto do bairro de Brooklyn, em Nova York, que tinha como objetivo ativar espaços públicos de qualidade, praças públicas, usando terrenos públicos que estavam inativos na cidade. Alguém me falou ontem que a Praça Getúlio Vargas, de Nova Friburgo, né? É o nome da praça? Que ela está começando a ficar insuficiente para o lazer da cidade. Imagina se fosse possível medir todos os territórios públicos inativos e, em caráter temporário, já que eles estão lá inativos e ninguém está usando, eles fossem ativados em espaços públicos para as pessoas.
É isso que o 596 Acres faz no Brooklyn. Eles fazem um mapeamento não só numa plataforma online, mas nos lugares. Imagina que isso aqui era um dos terrenos públicos que estava protegido por um muro na cidade. Eles colocam um cartaz como esse que vocês estão vendo aqui, dizendo o seguinte: isso aqui é um terreno que pertence à prefeitura e está inativo. Se você que passa aqui todos os dias tem alguma ideia de ocupá-lo com um projeto, com uma horta de agricultura urbana, com um restaurante, com o que quer que seja, desde que seja público, nos procure, que a gente faz a ponte com a prefeitura e a gente te ajuda a transformar isso num espaço público. Isso que vocês estão vendo aqui embaixo é um canteiro de agricultura urbana que foi feito nessa lógica. O 596 Acres já criou 54 praças públicas na cidade, só nessas conexões, só agindo como um conector. E de novo, eu estou trazendo de novo um exemplo de um organismo que é um conector, porque às vezes a gente fica muito preso às estruturas burocráticas existentes e a gente não percebe que uma outra estrutura de fora que simplesmente conecte os pontos, ligue os pontos, é o que faz tudo acontecer, é o que faz a mágica acontecer na cidade. E eu vejo muito potencial disso acontecer em Nova Friburgo também. Outro exemplo, junto com os eco-districts que a gente viu em Portland, a prefeitura criou um projeto para transformar o que eles chamam de infraestrutura cinza em infraestrutura verde. Por quê? Porque lá chove muito. E o melhor jeito de lidar com essa água que cai em quantidade na cidade não é o asfalto, porque com o asfalto, como ele é impermeável, a água escorre por cima do asfalto e chega suja no rio. Se ela for se infiltrando aos poucos no solo, ela chega mais limpa no rio. Não só no asfalto, mas nas calçadas, que podem ser permeáveis, que podem ter canteiros. Isso começa a criar também um regulador térmico na cidade. A cidade fica menos quente, tem menos ilhas de calor, tem menos mudanças climáticas locais na cidade. O rio fica mais limpo e as pessoas voltaram a usar o rio desse jeito. Claro que não foi só por causa disso. Claro que o processo de despoluição do esgoto foi importante, de resíduos industriais foi importante. Mas essa última medida adotada pela cidade foi fundamental para aumentar muito a qualidade da água do rio que a banha. Outro exemplo de inovação. Por que esse lugar é reservado para os carros estacionarem? Em todas as cidades, a gente não questiona isso nunca. Por que eu posso parar o meu carro num espaço público e deixar ele lá, ocupando esse espaço com um bem privado? Por que a gente está tão acostumado com essa lógica e a gente nunca mais questiona ela? Era isso que esse grupo de pessoas queria provocar quando criou essa ocupação provisória de uma vaga de estacionamento pública de carro, transformando ela numa mini praça. Isso aconteceu na cidade de São Francisco, em 2010. E a prefeitura da cidade, aliás, uma pessoa, o Andreas Marx, que trabalhava indiretamente com a prefeitura da cidade, que é um visionário, olhou para aquilo e falou: a gente pode regulamentar isso, a gente pode transformar isso numa prática efetiva na cidade. Ele criou um departamento transsecretarial, porque para fazer isso, para transformar essa vaga de estacionamento de carro numa mini praça, ele precisava conversar com os bombeiros, com o departamento de obras, com o departamento de mobilidade urbana, e se ele tentasse fazer essa turma conversar entre si, estava ferrado. Então ele criou um departamento que dialogava com todos esses, mas que era independente de todos esses, para regulamentar os parklets, que passaram a ser essas estruturas que, em caráter permanente, transformam uma vaga de estacionamento de carro numa mini praça para as pessoas. Os parklets recentemente começaram a ser regulamentados no Brasil também com essa mesma lógica. Vejam como a lógica é interessante. Você quer fazer um parklet na sua rua, na frente da sua galeria de arte, do seu restaurante? Você pede uma autorização para a prefeitura. Se a prefeitura entender que tudo bem, o que é tudo bem? Não pode ser uma via expressa, não pode ser um lugar com muito declive, tem algumas condições para o parklet poder ser construído. Você recebendo essa autorização, você põe o seu dinheiro e constrói o seu parklet. Então é espaço público financiado com dinheiro privado e feito de forma descentralizada da gestão burocrática da cidade. Isso faz com que os parklets sejam diversos, cada um é de um jeito, cada um é de uma cor, cada um é de um material. Além de serem espaços públicos que estão explodindo pela cidade, eles são diversos. Eles dialogam com as pessoas que financiaram cada um dos seus parklets.
E isso explodiu. São Francisco tem mais de 50 parklets, São Paulo está perto do 20º, Rio de Janeiro já criou, e cidades menores, Chapecó já criou parklets, Porto Alegre está criando o seu. Essa mudança de lógica de para que serve esse pedaço da rua é uma mudança que pode ser muito proveitosa para a cidade. Outra coisa importante, estou chegando perto do fim, tá, gente? Vai dar tudo certo. Métricas. Como é que a gente mede as coisas? É muito fácil eu chegar aqui e dizer para vocês, todo mundo tem que andar de bicicleta em Nova Friburgo, porque esse pedaço aqui do vale é plano e vai ser assim. É fácil, é possível, eu conseguiria argumentar isso para convencer vocês, mas eu não medi essa informação. Eu não medi o número de pessoas que têm interesse em andar de bicicleta, eu não medi onde é que estão as oportunidades, onde é que estão as pessoas morando, eu não medi nada disso. Então, se eu tentasse convencer vocês de que todo mundo tem que pedalar em Nova Friburgo, eu estaria fazendo isso por meio da ideologia e não da ciência. Como é que a gente escapa dessas armadilhas ideológicas quando a gente planeja a cidade? Medindo as coisas, fazendo diagnósticos precisos. Boa parte disso se avançou nesse plano diretor que foi feito agora. Muitas das métricas que não existiam, existem agora. Muitas das métricas que precisam existir ainda não existem. A cidade precisa, por exemplo, da pesquisa origem-destino, que mede as viagens diárias feitas todos os dias. Tem um monte de outras pesquisas que agora precisam ser feitas, precisam pegar embalo nesse plano diretor para serem feitas. Tem um monte de métricas que são as métricas, digamos, obrigatórias de uma cidade. Tem outras métricas que tem uma lista de indicadores que foi criada por um programa chamado Plataforma Cidades Sustentáveis. É uma lista de 300 coisas a serem medidas numa cidade para inferir como é que estão as coisas, para fazer um diagnóstico preciso. Eu não estou propondo que as 300 sejam medidas, aliás, eles inclusive têm uma lista que são as 100 prioritárias. Mas o que eu estou dizendo é que se a gente não começar a criar essa lógica de produzir indicadores precisos para ter um diagnóstico preciso da cidade, e se a gente não souber que esse diagnóstico muda muito rápido, muda a cada 5 anos, as centralidades de uma cidade mudam muito rápido, cada vez mais rápido, a gente dificilmente vai conseguir atacar problemas com precisão, a gente dificilmente vai conseguir organizar o território como a gente quer no plano diretor. Se a gente olha para essa foto, por exemplo, e olha para esse trânsito na cidade de São Paulo, vocês diriam que a maioria das pessoas está nas motos, nos ônibus, nos carros ou nos caminhões? Quem acha carro, levanta a mão. Quem acha ônibus, levanta a mão. Quem acha moto? Quem acha... Quem mais que eu falei? Caminhão. Eu não medi essa foto com precisão, mas o que eu posso dizer é que em São Paulo, essa é uma foto tirada em São Paulo, na beira do Rio Tietê, na Avenida Marginal, a maioria do espaço é ocupada pela minoria das pessoas. Me disseram que a palestra onde eu falei isso já foi passada, mas para quem não viu essa informação, 80% do espaço das vias de São Paulo na hora do rush está sendo ocupada por mais ou menos 20% das pessoas. E o resto das pessoas fica espremida no espaço restante do viário, isso considerando os deslocamentos que usam o viário da superfície. O resto das pessoas fica espremida no viário restante. A gente pode olhar para essa foto e dizer, putz, tem muito trânsito, está precisando de mais via para os carros. Mas isso é uma resposta ideológica para esse problema. E é uma resposta que foi, durante muitos anos, a resposta adotada pelas políticas públicas do Brasil. Vamos fazer mais via. Vamos aumentar o número de faixas dessa via, porque aí o trânsito vai resolver. Hoje a gente estatisticamente sabe que mais vias significam mais carros. Que o trânsito, ele não é um problema a ser resolvido em si mesmo. Ele é sintoma de um problema maior, que é a falta de acesso das oportunidades por parte das pessoas. E a gente resolve isso olhando para a cidade de forma sistêmica. Mas especificamente falando do trânsito, na verdade, as políticas que induzem a diminuição do uso do automóvel se mostram mais efetivas do que as políticas que aumentam o espaço para o automóvel.
Claro que eu estou falando de uma coisa que é genérica e que precisa ser olhada especificamente sob a ótica de Nova Friburgo, mas em geral é assim que funciona. Dentro dessa lógica de métricas, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse cara chamado Donald Appleyard, ele é um urbanista da Califórnia, foi um aficionado por novas maneiras de medir a cidade. E uma das métricas que eu acho mais interessantes que ele criou é essa daqui. Ele pegou todas as ruas da cidade de São Francisco e dividiu em 3 tipos. Ruas onde passam muitos carros, ruas onde passam alguns carros, ruas onde quase não passa carro. Essas linhas coloridas que vocês veem são os percursos feitos a pé pelas pessoas. Então vejam que aqui, como passa muito carro, anda menos gente a pé. Aqui, como não passa quase nenhum carro, as linhas de deslocamento a pé das pessoas é muito mais denso, é uma rede muito mais densa de deslocamentos. Daí ele foi nas casas dessas pessoas todas, entrevistar essas pessoas, e ele concluiu que, onde passa muito carro, cada morador da rua tem em média 0,9 amigos e 3,1 conhecidos. Onde passa mais ou menos carro, cada morador da rua tem 1,3 amigos e 4,1 conhecidos. Onde quase não passa carro, cada morador tem 3 amigos e 6,3 conhecidos. O que isso significa? Que a nossa nova diretriz de mobilidade vai ser o número de amigos que as pessoas têm? Não, não é isso. Mas isso significa que tem coisas mais complexas e que transcendem os deslocamentos que precisam ser medidas tanto quanto. Uma rua desse tipo, com muitos deslocamentos feitos a pé, é potencialmente um território de criação de oportunidades. Uma rua com uma atividade comunitária mais forte é potencialmente um território de criação de oportunidades, ou pelo menos é mais forte do que isso. Vejam o segundo passo do raciocínio dele. Ele pegou essas mesmas ruas e perguntou para as pessoas: o que você entende na cidade que é o seu território? Esse cara que anda de carro acha que o território dele é o quarto dele. Esse cara que anda a pé acha que o território dele é a rua inteira dele. Percebem a diferença? Quando eu entendo que tudo isso é meu território, eu estou olhando para tudo isso como um lugar onde eu tenho que atuar, para tudo isso como um lugar que me pertence. E boa parte das novas lógicas de trabalho que estão sendo criadas tem a ver com a relação das pessoas com o seu território. A Jane Jacobs, que ficou muito famosa no Brasil com o seu livro Morte e Vida das Grandes Cidades, que era jornalista também, ela fez um estudo que é pouco conhecido aqui, sobre como é que as cidades crescem economicamente. Qual é a lógica de crescimento econômico das cidades? Ela diz que é diferente da lógica dos países. Segundo ela, uma cidade cresce quando ela é capaz de inovar a maneira como as pessoas trabalham. Uma cidade, por exemplo, que tem uma atividade comercial muito ligada... Vou dar um exemplo, não é bem hipotético, porque eu vou chegar num exemplo real que parte disso, mas uma cidade que tem a sua base econômica muito forte, por exemplo, na indústria automobilística, ela não vai crescer economicamente se ela fizer cada vez mais carros. Ela vai crescer economicamente se ela tiver a habilidade de inovar nos seus postos de trabalho, de inovar com os resíduos de pneu que sobram dos carros que não estão mais sendo usados para serem transformados em bolsas. Ela vai crescer economicamente se ela souber olhar para tudo que está sendo produzido nesse momento como recurso. A teoria da Jane Jacobs foi mal aceita nos Estados Unidos naquela época, mas ela foi claramente comprovada quando a cidade de Detroit pediu falência. A cidade de Detroit era o berço da indústria automobilística dos Estados Unidos, e ela foi crescendo economicamente com base, com lastro nessa indústria. Quando apareceram outros lugares fazendo isso por um preço mais barato, com mais eficiência, a cidade perdeu a sua base econômica, não soube se reinventar e faliu, pediu falência. Curiosamente, Detroit hoje é um dos berços mais importantes da economia criativa do mundo, porque a cidade estava quebrada, as pessoas tinham ligação com o seu território e começaram a inovar, a criar novas lógicas de trabalho a partir do que elas tinham na mão. Eu estou falando disso porque a sua relação com o seu território está diretamente ligada com a sua habilidade de criar novas oportunidades econômicas que vão fazendo a cidade crescer e não inchar.
A cidade vai crescendo porque ela vai ganhando know-how, ela vai ganhando habilidade. Por isso que eu fiz aquela provocação do restaurante da couve-flor. A cidade que é a maior produtora de couve-flor da América Latina precisa ser a cidade com os melhores chefes que cozinham com couve-flor da América Latina. Porque senão, daqui a pouco a gente vai perder. Daqui a pouco a couve-flor vai ser produzida em outro lugar. Daqui a pouco os orgânicos vão ser o que os consumidores querem, e se os agricultores daqui não migrarem para a lógica orgânica, eles vão perder. Daqui a pouco isso se perde. A gente não pode olhar para a nossa base econômica como a nossa mina de ouro a ser eternamente mantida, mas como uma plataforma permanente de inovação. E isso está diretamente ligado a como a gente organiza as oportunidades no território da cidade. Mais uma coisa dentro das métricas. Prometo que agora eu estou chegando no fim. A cidade de Copenhague tentou medir quanto custa o deslocamento feito de carro todos os dias pelas pessoas e os deslocamentos feitos de bicicleta. Vejam a diferença. Não é que eles mediram o quanto a indústria automobilística é importante para a economia, não é isso. É quanto custa para a cidade quando cada pessoa sai de casa de carro. E quanto custa para a cidade quando cada pessoa sai de casa de bicicleta. Sabe o que eles concluíram? Que a cada quilômetro percorrido de carro, a cidade perde 30 centavos. Enquanto que a cada quilômetro percorrido de bicicleta, a cidade ganha 70 centavos. Por quê? Porque o carro precisa de uma infraestrutura per capita mais cara, o carro polui, então ele está criando um problema de saúde pública generalizado. Quem anda de carro não se exercita, portanto onera também o sistema de saúde pública. E as pessoas acabam demorando mais para chegar nos seus compromissos. A bicicleta precisa de uma infraestrutura mais barata, a pessoa não está poluindo e está se exercitando e está criando um atrativo turístico para a cidade. Quando tudo isso foi posto na conta, eles concluíram que bicicletas fazem bem para a economia de Copenhague. Eu não estou propondo que esse dado seja aplicável a Nova Friburgo, porque Nova Friburgo tem outras variáveis para entrarem nessa equação. O que eu estou propondo é que, em geral, o uso irracional de carros representa uma desvantagem econômica para a cidade. E esse é o ponto nevrálgico da economia da mobilidade urbana numa cidade. Como é que a gente faz para não perder dinheiro com as pessoas se deslocando? Essa é uma pergunta que talvez não faça muito sentido nesse momento na cidade, mas daqui a muito pouco tempo vai fazer. Se o plano diretor estratégico, de fato, adensar os entornos da avenida central da cidade, essa pergunta vai ser feita rapidinho. Porque se isso não for feito com inteligência de mobilidade urbana, a gente vai congestionar esses corredores e a gente vai criar um problema de deslocamento. Se a gente não olhar para esse corredor que vai ser adensado com uma lógica de diversidade de modais, dificilmente a gente vai conseguir uma equação que feche no fim do dia. Uau, eu me empolguei na apresentação. Outro ponto importante para a gente falar. Hardware e software. Continua? Tá bom. Cidades têm hardware e software. Antes de falar sobre isso, vamos entender de onde vem essa metáfora. Todo mundo sabe o que é hardware e software quando a gente fala de computador. Hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. Hardware é o computador físico, software é o programa que roda nesse computador. Cidade é a mesma coisa. Cidade é um hardware, é uma estrutura pronta, acabada, e ela tem vários usos possíveis dessa estrutura, que são os softwares. Tudo bem? Podemos usar essa metáfora? Então vamos olhar para isso aqui. Todo mundo conhece isso aqui? A ponte está errada, né? Essa ponte, ela é um hardware super tecnológico, de ponta, mas que só permite um único software. Carros passando. Isso aqui é como se fosse um iPad de última geração, ou como se fosse o iPhone 6S, com um único aplicativo possível. O aplicativo trânsito, sei lá. A gente não pode usar isso aqui para andar a pé, não pode usar isso aqui para passar transporte público, não pode usar isso aqui para andar de bicicleta, não pode usar isso aqui para escalar, não pode usar isso aqui para nadar no rio porque o rio está morto. Não tem outra possibilidade de usar isso, esse hardware super tecnológico. Vejam a diferença daquele hardware para esse hardware.
que tem um transporte sobre trilho, uma faixa para os carros, uma faixa para as bicicletas, um lugar para os carros estacionarem e uma calçada larga o bastante para as pessoas andarem a pé. Isso é um hardware que permite muito mais softwares, muito mais usos. Isso aqui essa foto inclusive está desatualizada, porque agora tem uma ciclovia passando aqui. Essa é a Avenida Paulista, em São Paulo. Isso aqui é um hardware que todo domingo ganha um novo software. Todo domingo essa faixa de rolamento de carros é convertida numa via de lazer para as pessoas andarem de bicicleta. Isso aqui é um hardware, que é uma avenida expressa na beira do rio Sena, em Paris, que todo verão é transformada num espaço de lazer e fruição para as pessoas aproveitarem o calor à beira do rio. Todo verão entende-se que a prioridade desse lugar não é dar passagem aos carros. É criar um espaço de bem-estar e fruição para as pessoas aproveitarem o calor. Isso é um software que roda 3 meses por ano no hardware Avenida Expressa à beira do rio Sena. Isso são softwares que foram construídos recentemente nas ruas de Manhattan, que transformaram faixas de rolamento de carros em ciclovias e espaços públicos para as pessoas. Porque entendeu-se que a prioridade dessas vias não era mais dar passagem aos carros. Entendeu-se que para as pessoas acessarem as oportunidades das cidades, essas vias não eram mais necessárias para os carros. Elas teriam um melhor uso se elas fossem usadas para outra coisa. Nessa equação de pessoas acessando oportunidades. Para encerrar, eu queria contar uma das minhas experiências pessoais com essa história de definir problemas e desenhar soluções. Agora é a última coisa mesmo, prometo. Há um ano, eu sou criadora de um projeto que se chama Cidades para Pessoas. Há 5 anos eu faço 3 coisas. Eu investigo, interpreto e experimento ideias para cidades mais humanas. Essa investigação eu faço em expedições por cidades do mundo e do Brasil. Eu já mergulhei em 15 cidades da Europa, entre Europa e Estados Unidos e perto de 100 cidades no Brasil. Eu interpreto as coisas que eu investigo em diversas narrativas, em textos, reportagens, vídeos, diagramas e assim por diante, e eu experimento algumas dessas ideias na prática. É desse terceiro eixo que eu queria falar para vocês. Uma das coisas que eu descobri sobre esse assunto, cidades para pessoas, que é um assunto eterno, né? Porque a diversidade das pessoas é eterna, portanto, a diversidade das cidades é eterna. Sei lá, eu vou ficar pro resto da vida estudando isso. Mas uma das coisas que eu descobri é que cidades para pessoas são territórios de aprendizagem. São lugares onde as pessoas conseguem testar, experimentar as suas ideias para melhorar a cidade. E eu queria contar uma das ferramentas que eu desenvolvi para isso, que é uma oficina para experimentar novos usos para os espaços públicos. Essa oficina se chama Oficina Cidades para Pessoas, e ela tem esse objetivo: escolher um espaço público, um problema desse espaço público e prototipar uma solução para ele. É simples assim. O lugar escolhido pelo grupo de pessoas que eu coordenei foi uma passarela de pedestres que passa em cima da Avenida Rebouças, no bairro dos Jardins, em São Paulo. O problema escolhido foi o fato de que, debaixo da passarela de pedestres, muita gente morre atropelada. Isso não é um problema exclusivo dessa passarela. Existem muitas passarelas de pedestres em São Paulo onde as pessoas morrem atropeladas debaixo. Por uma série de motivos, porque as pessoas preferem atravessar em linha reta do que subir uma escada para atravessar por cima, ou porque se sentem inseguras andando por cima da passarela. Tem um monte de questões aí. A premissa dessa oficina é olhar não de forma ideológica. Eu não quero saber se a culpa é do engenheiro que projetou, se a culpa é do motorista que atropela, se a culpa é do pedestre porque ele é um irresponsável. Não me interessa. O que me interessa é que a gente tem um problema concreto aqui. Tem gente morrendo debaixo da passarela. E a solução que a gente resolveu prototipar foi transformar a travessia na passarela numa experiência mais desejável. Como é que a gente fez isso? A gente criou um projeto chamado Passanela, que basicamente consistia na construção dessa estrutura gigante de bambu, com esses panos de chita que sombrearam e coloriram o espaço, e os bancos de pallets para pontuarem o caminho das pessoas. Não tem nada de genial aqui. Qualquer arquiteto que se colocasse no meu lugar certamente desenharia algo mais interessante do que isso. O que acontece aqui é que as 12 pessoas que participaram dessa oficina sentiram na prática a experiência de tentar resolver um problema. E isso muda tudo, gente.
Porque a gente pode se fechar nessa sala fechada com ar-condicionado e discutir os problemas lá de fora e concordar ou discordar. Mas quando a gente vai para a prática e tenta experimentar resolver um problema, tudo muda. A sua percepção da complexidade das coisas muda. E a sua percepção do seu papel como protagonista da mudança da sua cidade muda também. Essa foi, acho que, o grande ganho dessa oficina. Eu não vou entrar muito aqui em detalhes, mas a gente se baseou nos 12 critérios do bom espaço público. Um deles é a escala humana. Vejam que isso era uma passarela gigante, com prédios gigantes. A gente trouxe a escala um pouco mais para perto da altura das pessoas. A gente financiou essa construção com financiamento coletivo no site Catarse. Quem não entende muito bem o que é isso, me procura, que depois eu explico melhor. Mas, basicamente, é um site onde as pessoas podem doar para um projeto dinheiro do seu próprio bolso. A gente arrecadou R$5.500, custou R$5.500 para construir essa estrutura de bambu com uma das melhores equipes de montagem de bambu do Brasil. E eu não estou dizendo que a gente resolveu o problema das passarelas de pedestre. Eu estou dizendo que 12 pessoas que passaram por essa oficina tiveram na prática a experiência de experimentar uma ideia para melhorar a sua cidade. Eu não estou dizendo que esse é o melhor sistema para Nova Friburgo. Talvez vocês criem sua própria lógica de oficina. O que eu estou dizendo é, tão importante quanto a macro escala é a micro escala. Tão importante quanto as decisões técnicas é a possibilidade das pessoas comuns testarem suas ideias para a cidade na prática. Como é que isso acontece? Em projetos com a escala segura para errar. Não dá para você trazer um grupo de pessoas para fazerem um projeto que, se der errado, vai ser um problema, uma catástrofe na cidade. Um projeto desse tipo, que é uma mini intervenção numa passarela de pedestres, se der errado, 12 pessoas vão ficar frustradas. É o máximo que vai acontecer. Então, tudo bem o erro acontecer nessa escala. Esse é o ponto. A gente precisa tanto quanto de projetos macro, de projetos que tenham uma escala segura para falhar, para errar, justamente para a gente produzir inovação, justamente para a gente produzir novas maneiras de fazer as coisas. E aí, esse é o último slide agora. Eu queria saber quem sabe onde é isso. Tietê na década de 30? 20? Essa foto é de 1914, na verdade. Esse é o Rio Tietê, mais ou menos na altura de onde hoje é a Ponte das Bandeiras, em São Paulo. Hoje ele é canalizado, retificado, é um esgoto a céu aberto. Aqui em cima passa uma ponte, ninguém se atreve a usar esse rio de outro jeito. Essa foto tem 100 anos. A última coisa que eu queria dizer para vocês é, quando alguém olhar para uma foto de Nova Friburgo daqui 100 anos, essa pessoa vai comemorar ou vai lamentar as escolhas que a cidade fez para si mesma? É isso. Obrigada.